Olá, meu nome é João Succar, eu sou sócio aqui da Tivoli, responsável pelo time de análise, e vim aqui trazer algumas percepções nossas sobre o mercado imobiliário americano, com foco no cenário macro e também nas nossas percepções sobre os diferentes segmentos do mercado imobiliário. Para começar, a gente traz aqui uma visão do PIB dos Estados Unidos, e a gente vê ali que depois da pandemia, depois daquela recuperação, a gente tem aí um cenário em torno de 2% de crescimento para os próximos 4 anos, que é bastante bom, considerando o tamanho da economia americana, e que revela um certo sucesso do Fed em fazer o chamado soft landing, ou seja, trazer a inflação de volta para a meta sem gerar recessão, que era uma grande preocupação há pouco tempo e que agora parece que é considerado um cenário passado, já superado, e que torna o cenário bem mais positivo para os anos de 25, 26 e em diante. Como eu comentei, no gráfico da esquerda, a gente traz os dois principais índices de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o PCE e o CPI, e eles mostram aí essa trajetória descendente dos índices de inflação para próximo da meta de 2% do Fed, o que traz uma tranquilidade que, de fato, esse movimento de corte de juros pode acontecer daqui para frente. No gráfico da direita, a gente traz os juros, a taxa básica de juros nos Estados Unidos, a Federal Funds Rate, que é muito próxima à SOFR, que é a taxa mais utilizada para indexar os contratos no mercado imobiliário, é como se fosse o CDI nos Estados Unidos, então elas são muito próximas, e a gente percebe que existe aí uma projeção de uma trajetória de queda para a SOFR a partir desse primeiro corte de meio ponto percentual que aconteceu no dia 18 de setembro. Então a gente tem aí a expectativa de que a taxa de juros nos Estados Unidos não voltem a patamares de 0 ou até de 2, como já foi no passado recente, mas que elas se estabilizem em torno de 3%, 3,5%, que também é um juros bem mais saudável para a economia, apesar de não ser um juros tão baixo quanto já foi anteriormente. E como é que essa queda de taxa de juros se reflete no mercado imobiliário? De uma forma geral, em qualquer lugar, em qualquer país, no Brasil inclusive, a gente tem um mercado imobiliário muito dependente da trajetória dos juros básicos da economia, né? Obviamente, nos Estados Unidos isso é até um pouco mais forte, porque a economia lá é muito alavancada, os negócios imobiliários lá são muito alavancados, em 50%, 60%, 70%, até 80%. Então a taxa de juros tem um efeito grande no mercado imobiliário. E para a gente, essa queda se mostra como um cenário bem promissor, por causa de um efeito que a gente conhece, né, que é o efeito conhecido como time lag, né, essa defasagem temporal entre a mudança nos juros e o efeito nos preços no mercado imobiliário. E para exemplificar um pouco o que é esse time lag, o que é esse efeito, a gente traz esse gráfico aqui, no qual a linha preta são os cap rates do segmento de multifamily, ou seja, o retorno antes da alavancagem para o segmento de multifamily, e na linha laranja a gente traz o 30-year mortgage, que é a principal taxa de juros para financiamento imobiliário nos Estados Unidos residencial. O que é interessante quando a gente nota, quando a gente observa esse gráfico, a gente vê que a linha preta e a linha laranja elas têm uma certa correlação, mas é interessante a gente notar que quando a gente desloca essa linha laranja um ano para frente, a correlação aumenta bastante. Ou seja, as duas curvas elas são muito mais próximas quando elas estão deslocadas um ano, o que nos mostra esse efeito acontecendo na prática. Bom, e por que esse efeito acontece, né? A gente sabe que nos mercados públicos, ou seja, em mercado de bolsa, onde você tem ações e cotas negociadas, cotas de fundos, quando você tem uma nova informação, ela é rapidamente incorporada aos preços, porque as pessoas começam a negociar com base nessa nova informação. No nosso caso, que a gente trabalha com o mercado privado, os imóveis não são homogêneos como são as cotas e as ações, então você tem uma diferença entre os ativos e o período de negociação desses ativos também dura vários meses, né? Entre o início da negociação e você de fato fechar um preço e fechar a transação, vários meses podem se passar, do diligence, então todo esse processo ele é muito mais demorado. Então é muito mais difícil você ter esse price discovery, né? Essa descoberta de preços no mercado privado. Isso faz com que as variações nas variáveis macroeconômicas demorem muito mais para serem absorvidas pelo mercado privado, muito mais do que no mercado público, né? Então, isso gera uma certa janela para a gente, em que a gente sabe que as taxas de juros devem cair, devem continuar caindo a partir de agora, só que os preços ainda não vão refletir essas novas condições que a economia está apontando, né? Então, essa é uma janela interessante. A gente pode ter aí um período bom de um ano e meio, onde a gente vai ter taxas de juros menores, alavancagem custando mais barato e o preço dos imóveis ainda mais baratos, né? Ou seja, cap rates mais altos, que pode ser uma boa janela de oportunidade para começar a entrar no mercado. E nesse próximo slide a gente traz um pouco dessa análise, né?
diferenciada por segmentos. Então a gente tem aqui nessas tabelas a correlação entre o cap rate de cada segmento e 3 tipos de taxas de juros diferentes, né? O Federal Funds Rate, 30-year mortgage e 10-year treasury. Então a gente vê que, independentemente da taxa de juros que a gente usa para correlacionar, a correlação ela aumenta conforme a gente desloca em certo tempo as curvas. E no caso dos hotéis, por exemplo, a gente nota que essa correlação ela aumenta quando a gente desloca de 0 a meio ano. No caso do segmento multifamily, essa correlação ela aumenta quando a gente desloca de 1 a 1 ano e meio. A mesma coisa para os strip malls. E no caso dos industrials, né, propriedades logísticas, de 2 a 2 anos e meio. O que isso mostra? Isso mostra mais ou menos o tempo em que demora desde da mudança na taxa de juros, ou para cima ou para baixo, e o efeito nos cap rates desse segmento. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos segmentos no mercado imobiliário americano. A gente trouxe análise aqui de 6 desses segmentos. E a ideia aqui não é ser determinista, de falar que um setor é bom ou ruim, ou que tem ou não tem oportunidade nesses setores. Sempre tem oportunidades em qualquer setor, e tudo no preço certo pode fazer sentido, e nada no preço errado faz sentido. A ideia aqui, então, é trazer uma visão mais geral de cada um dos 6 segmentos e mostrar se os ventos estão a favor ou se os ventos estão contra. Para começar, a gente fala um pouco do mercado residencial, incluindo tanto o multifamily quanto o single family, já que eles compartilham aí vários dos mesmos fundamentos, né? Então, o primeiro gráfico que a gente traz é um gráfico de construções iniciadas nos Estados Unidos, então construções residenciais, e o gráfico medido em unidade. E a gente tem aí cerca de 1,43 milhões de unidades sendo construídas nos Estados Unidos por ano. Quando a gente olha essa estatística, que vai desde 1960 até agora 2024, a gente nota aí uma queda grande, uma queda abrupta com a crise de 2009, passando de cerca de 2,2 milhões de unidades para pouco menos de 500 mil unidades. E só em 2021 que a gente voltou a um patamar médio histórico. Então, nesse período de 2009 a 2021, a gente teve aí cerca de 5,8 milhões de unidades a menos quando a gente compara com a média. E em 2022, a gente estava aí com mais ou menos 1,83 milhões de unidades e voltou a cair por causa do aumento de juros muito forte que teve a partir de 22. No entanto, a demanda nos Estados Unidos não para de crescer. E a gente tem aí, obviamente, um país que continua crescendo, um país muito grande, continua tendo muita migração e também crescimento natural. No gráfico da esquerda, a gente tem o número de famílias, né, nos Estados Unidos, cerca de 131 milhões de famílias em 2023. E se tudo continuar crescendo num ritmo parecido como foi no passado, a gente vai ter cerca de 143 milhões de famílias em 2033. Ou seja, quase 12 milhões a mais de famílias que vão precisar de 12 milhões de unidades residenciais. Além disso, no gráfico da direita, a gente tem uma expectativa, né, de qual é o déficit de residências nos Estados Unidos. Tem um pouco de discrepância, às vezes calcula-se que é cerca de 2 milhões, esse gráfico traz 3,2 milhões, tem alguns outros estudos que apontam que são 6 milhões de unidades. Enfim, a gente tem um déficit habitacional nos Estados Unidos e a gente também tem um certo grau de obsolescência. Então, cerca de 4,5 milhões de unidades vão ficar obsoletas nos próximos 10 anos, mais ou menos 450 mil por ano. Lembrando que nos Estados Unidos tem muita construção de madeira, então casas muito antigas, antes de 1950, tendem a serem candidatas à demolição para novas construções. Somando os 12 milhões de novas famílias, mais o déficit de cerca de 3 milhões, mais 4,5 milhões, a gente tem um pouquinho menos de 20 milhões de unidades residenciais que vão ser demandadas nos próximos 10 anos, apenas para manter o mercado na mesma situação que ele está hoje. E uma estatística que a gente também gosta muito de olhar é a emissão de permits, né? A emissão de licenças para construir novas unidades nos Estados Unidos. E quando a gente olha no gráfico da esquerda, a gente vê que eles também, o número de emissões de permits também baixou bastante com essa subida de juros em 22, o que nos mostra que a oferta futura também vai ser menor do que poderia ser. Um outro fator que para a gente aqui na Ativor é muito importante é a saúde do mercado de locação. E o mercado de locação e o mercado de aquisição de imóveis residenciais, eles têm uma certa competição entre si. Se a pessoa compra, ela não está alugando. E se ela não tem condição de comprar, ela acaba indo para o aluguel. E no gráfico da direita, o que a gente vê é essa relação entre o aluguel médio e uma parcela de financiamento média. Então, o que a gente nota é que na linha laranja, você teria esse custo mensal do aluguel e na linha mais escura a gente tem o custo mensal dessa parcela de financiamento. E mesmo com uma queda de juros, não é esperado que a parcela fique abaixo do valor do aluguel. Portanto, você ainda vai ter muita dificuldade nos Estados Unidos para adquirir uma casa própria e o mercado de locação, que nos interessa bastante aqui, vai continuar com bastante saúde, porque as pessoas simplesmente não estão conseguindo comprar. Seja porque os juros ainda estão muito altos,
altos e não vão cair mais, como já foi no passado, a zero, e seja porque o próprio custo das residências não parou de subir nos Estados Unidos. Então isso mostra que vai ter sim esse deslocamento para o mercado de locação, muito pela diferença entre a parcela mensal do financiamento e a parcela mensal do aluguel. E esse último gráfico mostra como esses preços vêm evoluindo e por que tem sido tão difícil se comprar casas nos Estados Unidos. Então esse é um preço médio das unidades residenciais existentes, negociadas nos Estados Unidos, e a gente vê que ele não para de subir, né? Passando de um pouco mais de 300 mil dólares para quase 430 mil dólares, 415, um pouco de sazonalidade, né? Porque as mudanças lá são no verão e no final do ano escolar, mas uma clara tendência de alta no preço dos imóveis, o que para muita gente inviabiliza a aquisição e essas pessoas acabam indo para o mercado de locação. Entrando especificamente agora no setor de multifamily, né, apartamentos, especificamente para aluguel, então multifamily é aquele prédio inteiro de apartamentos para locação. A gente tem aqui no primeiro gráfico, né, os cap rates, que é o retorno não alavancado desse tipo de ativo, no gráfico da esquerda, historicamente, e uma projeção feita pela própria Ativora aqui interna. E no gráfico da direita a gente vê um pouco mais focado como a gente vai ter a nossa expectativa aí de uma abertura, né, dessa boca entre o custo de financiamento, que é a linha laranja, e os cap rates, o retorno dos imóveis. Para a gente isso é um momento bem interessante, né? Isso vai se repetir em outros segmentos também, que é um momento que a alavancagem começa a beneficiar o retorno total dos ativos. E a gente vê aí que, como eu comentei na parte macro, o mercado imobiliário privado ele demora um pouco mais para reagir a essa queda e a gente espera aí que o preço dos imóveis demora um pouco a voltar a subir, cerca de um ano e meio, que é uma ótima janela para a gente voltar a adquirir propriedade nesse segmento. Um pouquinho das métricas operacionais do setor de multifamily, a gente traz no gráfico da esquerda a taxa de ocupação e no gráfico da direita o aluguel médio, né? Então a gente viu aí que esse é um segmento muito estável, né, residencial, tem uma demanda bem perene, e a gente viu aqui na pandemia e no pós-pandemia, a gente teve um aumento aí de ocupação para cerca de 97% e agora um pouco de queda devido às entregas de prédios muito forte em 2024, prédios que começaram a ser construídos em 2021 e que agora estão sendo entregues. Isso fez com que a ocupação tenha caído um pouco, mas ainda em patamares saudáveis, né, 94%, e a gente espera que ela volte aí para cerca de 95%, que é a ocupação histórica. Os aluguéis também subiram muito forte, né, nos Estados Unidos. A gente vê aí uma subida pós-pandemia bem importante. Atualmente, um pouco mais estável, justamente por esse mesmo movimento de maior oferta em 2024, mas a gente espera que isso volte a crescer, os aluguéis voltem a crescer em cerca de 2,5%, 3%, 4%, dependendo do mercado, que é um crescimento saudável. Como eu comentei, né, então a gente está vendo em 2024 um volume de entregas grande, e isso é mostrado nesses dois gráficos desse slide. Então, o gráfico de cima, na linha mais escura, a gente tem o Construction Starts, né, então o número de unidades que começaram a ser construídas, e na linha laranja, o Construction Completions, então as unidades entregues. Como a gente nota, eles são gráficos muito parecidos, mas com cerca de 2 anos de deslocamento entre um e outro, que é mais ou menos o prazo que demora para construir um multifamily, 2 anos, 2 anos e meio. Então a gente nota que, enquanto a linha preta já despencou o número de novas construções iniciadas, a linha laranja ainda está bem alta, né? Então cerca de 550 mil unidades nesse tipo de apartamento, né, multifamily, sendo ainda entregues. Como as construções caem, a gente também espera que agora as entregas também caiam e isso também é refletido no gráfico de baixo, né, que é uma projeção da CBRE, para o volume de entregas em multifamily. Então a gente vê que de fato 2024 é o ano recorde e 2025 em diante isso tende a cair e 2026 a 2028 a gente vê um número até abaixo da média histórica dos últimos 10, 15 anos. A gente aqui tem bastante experiência com multifamily e a gente sabe que tem uma demanda forte e, especialmente a partir de 26, vai ser um bom momento para a gente ter entregas de multifamilies nos Estados Unidos, que é quando você vai ter pouca concorrência, quando você estiver entregando essas unidades a mais a partir de 26. E nesses dois gráficos aqui a gente traz a oferta e a demanda, que acaba mostrando um pouco dessa dinâmica que a gente viu nos gráficos anteriores, né? Então, aqui a oferta e a demanda medidas como um percentual do inventário atual em pés quadrados, metros quadrados. Então a gente vê que a oferta veio crescendo de multifamilies desde 2010, 2011 e atingiu aí um pico agora em 2024. A demanda, ela vinha bem, sempre teve uma boa demanda a partir de 2010, mas teve um pico de demanda no início da pandemia aí, 20, 21, 22, e depois uma queda e agora também uma nova recuperação em 24. Então a gente espera
que seja um segmento que vá se estabilizar depois que essas entregas de 24 forem absorvidas, e a partir de então a gente tem um segmento crescendo de forma mais estável e com essa dinâmica entre oferta e demanda mais alinhadas. Um dos motivos para isso é porque a gente vai ter aí dificilmente uma repetição do que aconteceu pandemia, pós-pandemia. O custo dos materiais aumentou bastante, o custo das construções aumentou, então uma oferta mais saudável e uma demanda crescendo de forma mais orgânica. Então, para concluir a nossa visão para o segmento de multifamily, né, é uma visão positiva no geral. A gente gosta bastante, tem fundamentos muito fortes, muito sólidos, mas a gente é um pouco mais cauteloso no curto prazo, né, então 1 a 2 anos, especificamente por causa desse maior volume de entregas em 2024. É um bom momento para adquirir propriedades que talvez estejam passando por algum estresse, então algum developer que precisa vender ou precisa refinanciar e os juros ainda estão um pouco mais altos, ele não vai conseguir refinanciar a propriedade, vai precisar vender e talvez com algum desconto. Então é uma possibilidade que a gente vê para o curto prazo, mas operar num mercado que está tendo muita oferta costuma ser um pouco mais difícil, né? Então a gente é mais cauteloso no curto prazo e a gente é bem mais otimista no longo prazo. Também é importante notar que essa é uma realidade muito local, cada mercado é um mercado e a gente vê mercados de multifamily em que tem muita oferta e outros que tem pouca oferta. Então depende muito de qual mercado a gente está falando, tem que ser muito cauteloso e tem que saber onde você está entrando como investidor. Entrando no segmento de single family, é um segmento que a gente gosta bastante, né? A single family, essa casa unifamiliar, ela é o produto preferido do americano típico, né? Então, em geral, é onde o americano gostaria de morar, né? Então a opção da maior parte dos americanos é o single family, e isso dá uma dinâmica muito interessante para esse segmento. Nesse primeiro slide a gente traz os cap rates históricos e os cap rates que a gente projeta, e também a gente vê aí essa boca se abrindo entre retorno do ativo e custo de financiamento, o que faz com que essas alavancagens se tornem cada vez mais positivas e que também representa uma boa janela de entrada agora nesse segmento. Um pouco das métricas operacionais, a gente tem aí no gráfico da esquerda a taxa de ocupação e no gráfico da direita o aluguel médio. A gente vê aí um segmento muito saudável, né, do ponto de vista do investidor, né, a ocupação muito alta, cerca de 97%, e o aluguel subindo bastante, um pouco abaixo de $2.400 na média do país. Esse é um setor que é muito dominado por pessoas físicas ainda e tem cada vez mais se profissionalizado, sendo olhado por investidores institucionais como um segmento a investir mesmo. Então tem sido criados muitos portfólios de single families, fazendo aí esse pool de casas que são alugadas e geridas de uma forma um pouco mais profissional. Entrando aqui um pouco na questão de oferta e demanda, a gente também teve aí pós-crise uma queda bem grande da oferta de single families nos Estados Unidos, e ela veio crescendo aí de forma saudável, e a gente olha no gráfico da direita a demanda também acima da oferta, o que mostra aí, o que explica, né, essas métricas operacionais bem robustas para o segmento. Esse é um segmento que a gente gosta bastante, então a nossa visão para ele é muito positiva, um pouco porque é um fenômeno social mesmo, né? As pessoas gostam de casa de single family, elas querem, é o sonho americano, né? A pessoa ter a casa, 2 carros na garagem, jardim na frente, jardim atrás, piscina. Então, assim, esse é um segmento que a gente gosta bastante porque é o segmento que as pessoas gostam de morar. E como a casa nos Estados Unidos, a moradia nos Estados Unidos está muito cara e os juros ainda estão, de certa forma, elevados, mesmo que quando eles baixarem, ainda vão continuar um pouco elevados, a gente acha que muita gente que quer morar, famílias e tal, não vão conseguir e vão acabar indo para o aluguel dessas casas. Então, é um segmento que a gente vê com muito bons olhos, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, e que a gente está sempre buscando oportunidades também para investir. Entrando agora no segmento de varejo, né, a gente vai falar especificamente dos strip malls. Strip malls, para quem não sabe, são aqueles shoppings de rua, né, abertos para fora do estacionamento. Não são os malls, não são os shoppings típicos daqui do Brasil. Nos Estados Unidos eles são o varejo de conveniência, são o varejo de vizinhança. Então a gente tem aqui nesses primeiros gráficos também, né, os cap rates do segmento um pouco mais elevados, né, são cap rates tipicamente mais elevados que o segmento residencial, e também a gente vai ver esse mesmo fenômeno de abertura dessa boca entre custo de financiamento e retorno do segmento, né? Então também, novamente, é um momento bom para você entrar no segmento, e a gente nota aqui uma certa estabilidade nos cap rates projetados e depois uma queda, então, que é justamente efeito daquele time lag.
Entrando um pouco nas métricas operacionais do segmento, a gente vê aí um segmento que está bem saudável. Diferentemente do que muita gente pensa, nós aqui somos muito otimistas com o segmento de strip malls nos Estados Unidos. A taxa de ocupação se aproximando das máximas históricas, cerca de 94%, e muito em função de fatores que a gente vai explicar um pouco mais adiante, né? O aluguel, por outro lado, tem crescido, mas não cresce de forma tão forte. Uma explicação para isso é porque as vendas no varejo físico não estão crescendo tanto por metro quadrado, né, por pé quadrado. Então é um pouco mais difícil você repassar preço, você precisa ter um pouco mais de taxa de ocupação para você conseguir ter mais pressão em preço. De qualquer maneira, a gente vê aí que é um segmento que está saudável e a explicação é muito porque a oferta caiu demais no segmento e ela não vai crescer. A gente não tem nenhuma expectativa que essa oferta vai crescer. Então, nesses dois gráficos que a gente traz a oferta e a demanda, a gente vê que depois da crise de 2009, a oferta está abaixo de 0,5% do inventário ao ano, então muito baixo. É um dos segmentos que vai ter menor crescimento. E a demanda, apesar de não crescer de forma tão forte, ela cresce acima, o que vai gerando esse certo desequilíbrio e essa pressão um pouco maior nas métricas operacionais, empurrando um pouco a taxa de ocupação para cima e os aluguéis também para cima. E a explicação para esse fenômeno de você não ter construção, ela está um pouco nesses dois próximos gráficos. Então a gente tem aqui no gráfico da esquerda o custo do pé quadrado de strip malls. Isso é média americana, é uma grande média, tá? Então o custo por pé quadrado dos strip malls, mais na barrinha mais à direita, das negociações recente, cerca de $210 por pé quadrado. Quando a gente olha os REITs especializados em strip malls, o valuation das propriedades que eles têm em cerca de 250 por pé quadrado e uma nova construção em cerca de $450 por pé quadrado. O que faz com que seja muito desvantajoso essa competição entre propriedades existentes e novas propriedades. Então, tem muito pouca coisa sendo construída e no gráfico da direita a gente vê aí que, mesmo competindo com os escritórios, que têm passado por vários problemas, a gente vê que a expectativa é de que no segmento de varejo de strip malls a gente tenha muito pouca construção futura, muito pouca oferta futura. Isso gera uma segurança para a gente que esse é um segmento que tende a ser muito estável com um viés bem positivo, né? Então, a gente nota que, apesar da demanda não crescer tão fortemente assim, como a oferta é muito baixa, o segmento vai cada vez mais se tornando mais saudável. E tem cada vez mais sido perseguido por investidores profissionais, investidores institucionais, porque eles também estão vendo esse fenômeno acontecer e estão vendo que esse é um segmento que paga bons fluxos de caixa e que tem fundamentos sólidos para uma performance de mais longo prazo. O próximo gráfico que a gente traz ilustra também um pouco isso, né? Então, esse é um gráfico que as barrinhas mostram quanto em cada um desses mercados o aluguel nos strip malls precisaria subir para justificar uma nova construção. E a cor das barrinhas, ela mostra a dificuldade de se construir nesse mercado. Então, quanto mais verde, mais fácil construir, quanto mais vermelho, mais difícil construir. Barreiras à construção, licenciamento difícil. Então, o que a gente nota é que, na média dos 50 maiores mercados, os aluguéis nos strip malls precisariam subir 65% para justificar uma nova construção. E, ironicamente, quando a gente olha nos mercados onde você precisa ter um menor aumento de aluguel, são mercados difíceis de você construir. Nova York, São Francisco, San José. Então, a gente tem esse problema, né, que você não compensa construir, não compensa aumentar a oferta e como a demanda vem crescendo, isso vai gerando essa pressão de demanda no segmento. Interessante aqui a gente notar que as vendas no varejo, elas continuam subindo. Quando a gente exclui, por exemplo, veículos, autopeças e combustíveis que obviamente não são negociados dentro dos strip malls, a gente vê aí um crescimento do varejo saudável. Por outro lado, a gente também vê um crescimento do varejo online. Então, na média, a gente tem um aumento de demanda por strip malls, mas uma parte dessa demanda ela é consumida aí pelo varejo online, que cresce e que hoje, depois da pandemia e depois da estabilização do setor, a gente vê aí que até bastante complementar o varejo físico com o varejo online. Então, essa multicanalidade, o uso dos strip malls como last mile para distribuição, tudo isso faz com que os strip malls, por serem próximos às residências, eles tenham essa complementaridade com o varejo online. E também, né, como característica deles, por terem muitos serviços que não competem tão diretamente com o varejo online. E essa tabela ela ilustra um pouco desse fenômeno que eu acabei de falar, que é um pouco dessa valorização dos strip malls representada por essa queda nos cap rates. Então ela traz aí um aglomerado, né, dos strip malls de 11 REITs, né, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos
focados em strip malls, focados nesse tipo de imóvel, e ela mostra aí que para praticamente todos eles, em todos os segmentos, Neighborhood Center, Community Center, Power Center e Lifestyle Center, todos esses tipos diferentes de strip malls tiveram uma ligeira queda, ou seja, uma ligeira queda de cap rates e uma ligeira valorização. E a gente nota que, independentemente se tem âncora como supermercado ou não, todos eles têm tido esse fenômeno de valorização. O único que a gente não observa isso são nesses mercados muito grandes, né, os gateways markets, que são São Francisco, Seattle, Nova York, mas nos outros mercados primários, secundários e terciários, esse fenômeno está acontecendo, o que mostra aí a saúde do segmento como um todo, né, praticamente. Bom, então um pouco da nossa visão aí para o segmento de strip malls. A gente é bem otimista, a gente gosta bastante do segmento, ele é um bom pagador de fluxo de caixa e a gente tem uma dinâmica aí favorável tanto de curto prazo quanto de médio prazo, né? Então a gente tem uma taxa de ocupação saudável, chegando a máximas históricas, os aluguéis também crescendo um pouco, não crescendo tanto, mas um pouco pelo menos, então também tem melhorado essa métrica. O que pode ameaçar um pouco o segmento é a confiança do consumidor baixar e os gastos do consumidor baixarem, mas com a queda dos juros isso deve arrefecer e novamente a demanda deve aumentar. No longo prazo, o principal fator é um fator estruturante, né, que é essa falta de oferta. A gente tem visto também muitos strip malls serem demolidos, que também contribui para uma falta de oferta, para dar lugar a outros tipos de propriedade, em especial multifamily, em especial residencial, porque como eles são de vizinhança, os terrenos acabam fazendo sentido para esse outro uso. Então a gente vê que no longo prazo a oferta não vai aumentar, os custos de construção não devem baixar de forma significativa e os aluguéis não vão subir 30%, 40%, 60%, então a oferta vai continuar muito baixa e isso nos tranquiliza de que mesmo que a demanda não cresça tanto, a gente vai ter aí um segmento rodando de forma bem saudável. Um ponto de atenção aqui do segmento de strip malls é esse crescimento do varejo online, que obviamente é um competidor, mas de certa forma é algo que a gente consegue mitigar bastante, tendo vários serviços na propriedade e também tendo essa questão da complementariedade entre varejo físico e varejo online. Entrando um pouco aqui no segmento logístico, né, a gente sempre traz inicialmente os cap rates históricos e projetados. A gente espera aqui um pouco aumento de cap rates, ou seja, uma desvalorização ainda no curto prazo para o segmento e, obviamente, depois com as taxas de juros mais baixas, uma queda também nos cap rates e uma valorização um pouco mais para frente, daqui a cerca de 2 anos, para esse segmento. E um dos motivos que a gente espera isso, que a gente projeta isso, é porque o segmento tem uma dinâmica um pouco diferente do segmento que a gente já falou anteriormente, né? Então, a gente teve uma oferta muito grande de espaços em construções logísticas, né? E como a gente tem um prazo de construção de 1, 2, 3 anos entre o início e a entrega, com o boom da pandemia, muita coisa saiu do papel e agora muita coisa sendo entregue ao mesmo tempo. Então a gente vê aí que é um segmento que chegou a bater quase 97% de ocupação, hoje está em 94%, caiu um pouco, né, uma acomodação. Não é uma taxa que não é saudável, mas é óbvio que é uma certa acomodação. Os preços dos aluguéis também subiram muito e agora estão um pouco mais de lado, mas a gente tem uma confiança que é um segmento que para o futuro tem tudo para voltar a crescer de forma saudável. Então, como eu falei, a gente olha no gráfico da esquerda a oferta, que cresceu bastante, especialmente pós-pandemia, acelerou bastante, e do outro lado, na direita, a gente vê a demanda, que vinha mais forte que a oferta, que também explica a ocupação ter aumentado, os aluguéis ter aumentado, mas especificamente agora, em 24, a demanda caiu. Esse descompasso está gerando uma acomodação no setor e que, de forma geral, a gente vê que tem sido mais difícil você repassar preço, você conseguir aumentar aluguéis e aumentar a ocupação no segmento. Para o futuro, a gente espera que isso volte a se normalizar, então aqui a gente vê no gráfico da esquerda os imóveis que estão em construção, já está caindo esse número, então para o futuro a gente vai ter um volume menor de oferta e com a correção da oferta, a demanda vindo, a gente imagina que o segmento volte a operar num equilíbrio mais saudável. No gráfico da direita a gente tem aí o gráfico de participação do e-commerce no total de vendas, que é um dos principais motores também do segmento de logística, né? Então a gente não espera que isso mude. O segmento de logística ele é beneficiado tanto pelo varejo online quanto pelo varejo físico, mas obviamente o varejo online deu um impulso muito grande para esse tipo de propriedade. Bom, então nossa visão aqui para o setor de logística é uma visão positiva no médio prazo, longo prazo.
Mas a gente é um pouco mais conservador no curto prazo, justamente por causa dessa acomodação que o setor vem passando, né? Então a gente tem aí uma oferta que precisa ser absorvida antes que o setor volte a crescer de forma mais saudável, né? Então, no médio prazo, os fundamentos são sólidos. A gente tem aí um setor que é beneficiado tanto pelo crescimento do varejo físico quanto pelo varejo online. E também tem outras tendências que beneficiam o setor, como os movimentos de onshoring e nearshoring, né? Que é você trazer de volta para os Estados Unidos a fabricação de alguns produtos, especialmente os mais estratégicos, né? Então toda a cadeia de carros elétricos, chips, tudo isso tem sido trazido de volta para os Estados Unidos, o que mexe aí nessa rede logística, impulsiona o setor também de logística, e também o nearshoring, que é trazer para vizinhos, para você, como México, Canadá, para você evitar um pouco aí essas questões esses problemas geopolíticos e também problemas nas cadeias de suprimento que às vezes ficam muito longos. Então é um segmento que no curto prazo a gente é um pouco mais cauteloso, mas no longo prazo, médio e longo prazo, a gente é bastante otimista. Entrando no segmento de self-storage, a gente traz primeiro um gráfico que não é desse segmento, para dar uma contextualizada no que está acontecendo com esse segmento. Esse é um gráfico que mostra o número de residências vendidas nos Estados Unidos, um gráfico anualizado, né? Então a gente teve aí, com essa subida de juros muito forte, uma queda muito grande no volume de transações. Então os preços não caem, mas o volume de transações cai muito, e muito em função desse congelamento no mercado, já que muitas pessoas tinham seus financiamentos muito baixos, elas não vão vender a casa e perder esse financiamento baixo para trocar por um financiamento mais alto. Então o que aconteceu? Os preços continuaram subindo, mas o volume de transações caiu bastante. Então a gente teve aí cerca de 6,5 milhões de unidades sendo vendidas aí no início de 2020, e depois a gente teve aí uma queda para um pouco menos de 4 milhões de unidades, que é 40%, 50% de perda, o que faz com que o número de mudanças tenha caído bastante. E esse é um dos principais drivers de demanda para o segmento de self-storage. Então, quando a gente olha esse segmento, ele está sendo bastante afetado, né, por essa queda no volume de transações do mercado residencial. Quando a gente olha aí as projeções de cap rates, a gente estima que elas vão continuar estáveis, mas também vão ser beneficiadas por essa queda nas taxas de juros também, fazendo com que a alavancagem seja positiva para esse segmento. E quando a gente olha para as métricas operacionais, elas refletem um pouco desse cenário que eu expliquei, que é uma acomodação também desse segmento. Então a gente chegou aí a ter a taxa de ocupação superiores a 97% e elas voltaram aí para patamares de em torno de 93%. Os aluguéis também voltaram para patamares um pouco mais compatíveis com o histórico, que chegaram a quase $170 por unidade por mês, já estão em $137 por unidade por mês, que é nada mais do que uma acomodação natural desse segmento que está passando por um momento de uma queda um pouco na demanda. Isso é representado nesses próximos dois gráficos, né? Então a oferta que vem de uma forma até relativamente saudável caiu um pouquinho, mas a demanda com essa subida de juros em 2022 caiu muito mais do que a oferta, então isso gerou um certo desequilíbrio e a gente espera que isso só vá mudar de fato quando os juros caírem de forma mais relevante e o volume de negociações do mercado residencial voltar para patamares um pouco mais próximos do histórico e a demanda ser estimulada no segmento de self-storage. Para combater esse cenário, né, para enfrentar essa situação, a gente vê aí o que aconteceu com os REITs, né, que são os REITs especializados em self-storage. Eles começaram a praticar descontos bem agressivos, então a gente tem aí uma queda nos preços médios aí do segmento, que é um segmento um pouco comoditizado, né? Então você não tem uma diferença tão grande assim, as pessoas precisam de um espaço para armazenar alguns bens, então a gente tem uma competição, é um setor mais suscetível a competições por preço. Isso vem afetando o segmento. Enquanto a demanda não voltar, a gente espera que esse segmento dê uma patinada aí pelo próximo ano, 2 anos. Nossa visão para esse setor, ela é positiva no médio e longo prazo, mas, como eu falei, no curto prazo ele está enfrentando aí essa queda na demanda que faz com que tenha um pouco mais de competição por preço e que deprima um pouco o setor. No longo prazo, a nossa visão é positiva porque os fundamentos do mercado residencial são positivos, porque o juros está caindo, então o volume de transações no mercado residencial tende a voltar a patamares mais compatíveis com o histórico, e também porque esse é um segmento impulsionado por algumas tendências mais macro que a gente observa no mercado americano. Então, as pessoas estão querendo mais mobilidade, elas, por quererem mais mobilidade, estão vivendo mais de aluguel e estão usando mais self-storage, o uso tem aumentado na sociedade. A gente tem crescimento do e-commerce também, que impulsiona o segmento, já que muitas pessoas que têm
abrem lojas em marketplace, eles usam self-storage como uma forma de estocar produtos, e também outras tendências como o envelhecimento populacional, que faz com que as pessoas queiram morar em apartamentos menores e tal, e precisem aí de self-storage para armazenar seus bens quando eles mudam de uma residência maior para uma residência menor. Então, no longo prazo, a gente confia bastante no setor, tivemos ótimas saídas aqui na Tivoli, mas nesse curto prazo a gente espera aí uma acomodação até que os juros tenham caído um pouco mais. E para concluir a nossa análise setorial, a gente traz aqui o segmento de escritórios, que é um segmento que foi muito afetado pela pandemia, né? Era o principal segmento do mercado imobiliário americano. As lajes corporativas sempre foram um dos grandes destinos do investimento imobiliário, e eles caíram muito, e o segmento de multifamily se tornou esse grande destino para investidores institucionais. Com a pandemia e com o trabalho remoto, a gente teve aí um deslocamento da demanda para baixo, e isso não vai mudar no curto prazo, né? Então a gente vê aí um segmento muito afetado, com preços muito deprimidos, né? Uma demanda deprimida, e não tem muito jeito, né? A gente vai ter muitos anos ainda até esse segmento voltar. Quando a gente olha para as métricas operacionais, é de uma ocupação de cerca de 90%, ela hoje está em cerca de 82%, uma queda muito grande, né? Quase 20% de vacância, gera uma pressão muito negativa no segmento como um todo, e também, obviamente, isso reflete em aluguéis médios caindo aí de cerca de 28 para 24 dólares por pé quadrado por ano. Quando a gente olha os gráficos de oferta e demanda, a gente mesmo com a pandemia e com o trabalho remoto, a gente ainda teve um pouco de oferta. A gente vê aí que muita coisa estava sendo construída, precisava ser concluída e entregue, mas a demanda despencou, e hoje ela é inferior ao que já foi no passado. Então a gente vai demorar bastante tempo até absorver essa demanda, e a única exceção aqui são escritórios AAA em locais muito, muito nobres. Esses sim tem bastante demanda, porque algumas empresas fazem questão de estar nos melhores lugares e fazem questão de estar nos escritórios mais modernos. Então, os escritórios AAA a gente ainda tem alguma demanda e tão saudáveis, mas especificamente escritórios padrão de classe B, classe C, de subúrbio, têm sofrido bastante, com uma vacância muito alta e problemas até com seus financiamentos. Então, por isso, a nossa visão para o setor ela é bem negativa, de uma forma geral. Óbvio que tem oportunidade de aquisição de imóveis com um desconto absurdo, né? Então, de fato, existem oportunidades para quem tem apetite a risco, mas de uma forma geral a nossa visão é bem negativa, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, porque essa oferta, essa demanda, ela não vai retornar de forma forte, ainda que as empresas tenham cada vez mais convocado seus funcionários, ela vai demorar muito tempo até essa oferta ser absorvida pelo mercado, especialmente com uma taxa de vacância tão alta. Bom, nesse slide final a gente traz aqui um resumo do que a gente comentou aqui. Então, os 6 segmentos que a gente tratou, a visão de curto prazo e a de médio prazo, e a nossa avaliação para esse segmento. Então, como vocês podem ver, no médio prazo, a maior parte dos segmentos, a gente tem uma visão positiva, né? A gente acredita na economia americana, a gente acredita no mercado imobiliário americano, e obviamente fazendo aí uma ressalva em relação a esse curto prazo, quando a gente vê que alguns setores estão passando por uma acomodação. No geral, a gente é bem otimista, e a gente acha que os setores, de uma forma geral, com exceção dos escritórios, vão ir muito bem nos Estados Unidos.